Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de futebol e apostas para esta quarta-feira, dia 25 de junho. Assim separei 9 jogos para você, muito bem analisados, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal. Se curte o nosso conteúdo, caiu de paraquedas, deixa o seu like para estar fortalecendo o canal. Ativa o sininho de notificações para receber as dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa chegar a mais pessoas e que essas pessoas consigam optar um bom lucro aí através das nossas análises esportivas, como você, através dos nossos palpites de futebol. Lembrando, aposte com responsabilidade, aposta apenas para maiores de 18 anos. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje, a nossa primeira análise do dia, como zebras, mini zebras, possíveis zebras, dupla, tripla, bilhete pronto e muito mais. Então, começando pelo Japão, Liga 1, temos o jogo do Kawasaki versus Albirex Niigata, início às 7 da manhã. É o confronto, meu parceiro, do 7º colocado versus 18º colocado. A equipe do Kawasaki vem a 3 vitórias em sequência. Em 5 jogos bateu ambos marcas mais de 2,5 em 4 de 5. E o Albirex Niigata, 5 jogos, bateu over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias para a equipe do Albirex Niigata em sequência. Ou seja, pela liga, o J1 é uma equipe que não perde 2 confrontos, a equipe do Kawasaki. Então, diante desses mercados, acredito que o Kawasaki não perca. Vou deixar um jogo aí para over 1,5, Kawasaki pata nula e também um jogo para over 2,5 nessa partida. Bom, temos ainda no Japão Liga 1 o jogo do Yokohama versus Tóquio às 7h30 da manhã, confronto do 17º colocado versus o último colocado. Que doideira, hein? A equipe do Yokohama, 5 jogos batendo over 1,5 em 4 de 5, e o Tóquio 5 jogos over 2,5 nos últimos 4. O último confronto foi ambas as equipes marcam nos últimos 5 confrontos. Vou acreditar aí nesse duelo de over 1,5, jogo para ambos marca, over 2,5, é um jogo para gols nessa partida. Bom, pela Superliga da China, meu parceiro, temos o jogo do Xangai Sichuan versus Tianjin. Bom, início às 8 da manhã. Aí é um confronto do vice-líder versus 5º colocado. O Xangai Sichuan, 4 vitórias e 1 derrota, batendo over 2,5 em todos. E a equipe do Tianjin vem a 4 vitórias e 1 derrota, batendo o under 2,5 em 3 de 5. O último confronto deu Xangai Sichuan. Porém, atuando em casa, essa equipe do Xangai Sichuan vem a 5 vitórias em sequência. É uma equipe avassaladora, mas é uma equipe que sofre também quando enfrenta essa equipe do Tianjin. Então eu vou deixar um jogo aí para gols nessa partida. Vem muito bem essa equipe do Xangai Sichuan, é a favorita em minha visão, mas vou acreditar no mercado para over 2,5 nessa partida. E também, como opção de mini possível zebra, podemos deixar essa vitória aí do Tianjin, chance dupla. Bom, ainda no campeonato da China, temos o jogo do Meizu Haka versus Beijing-Guan. Início a princípio às 8h35, confronto do líder versus 14º colocado. A equipe do Meizu Haka vem a 5 derrotas em sequência, batendo over 1,5 em 4 de 5. E o Beijing-Guan, 4 vitórias e 1 empate, batendo over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, a princípio, a equipe do Beijing-Guan venceu ambos os confrontos. Então, é um jogo bem interessante. É um confronto do líder versus uma equipe que está aí numa fase maligna. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para over 2,5 ou vitória do Beijing-Guan. Bom,
Saindo de jogos locais, vamos agora para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, terceira rodada. Temos o jogo do Borussia Dortmund da Alemanha versus o Ulsan HD da Coreia. Meu parceiro, esse jogo tem início às 16 horas. O Borussia vem a 4 vitórias e um empate, batendo over 2,5 em 4 de 5. E a equipe do Ulsan, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, batendo over 1,5 em 4 de 5. É um jogo que não tem muito o que comentar. O Dortmund é o favorito, fez aquele jogo apagadíssimo diante do Fluminense. Então vai enfrentar uma equipe do nível técnico inferiosíssimo. Então podemos pegar uma vitória do Bayern no primeiro tempo. Aliás, uma vitória do Dortmund no primeiro tempo. E podemos pegar um jogo para over 2,5 nessa partida. Bom, vamos agora para o jogo do Mamelodi versus Fluminense, também às 16 horas. Esse jogo terá transmissão ao vivo. A equipe do Mamelodi, 5 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, batendo over 1,5 em 4 de 5. E o Flusão, 4 vitórias e 1 empate, batendo over 1,5 em 4 de 5. O Fluminense é o favorito a estar vencendo essa equipe do Mamelodi. Vou estar deixando o jogo para over 1,5 gol. E vou acreditar nessa opção de mínimo possível zebra a favor do Mamelodi. Bom, Universidade Católica versus Emelec às 21 horas pelo Equador, Liga Pro, confronto do 10º versus 13º colocado. A equipe da Universidade Católica bateu over under 1,5 em 3 de 5. O Emelec em 5 jogos bateu over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos, over 1,5. Então já sabe o que irei indicar nesse confronto. Confronto para gols, confronto para over 1,5, confronto para a Universidade Católica vencer o jogo. Bom, retornando à Copa do Mundo de Clubes FIFA, temos o jogo da Internacional versus River Plate às 22 horas. A equipe da Inter vem aí com a sequência de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, batendo over 1,5. E River Plate over 1,5 com a mesma sequência da equipe da Internacional. Bom, para essa partida, acredito que será um jogo para over 1,5 e também acredito numa chance dupla a favor do River Plate. River Plate com empate, acredito como possível zebra, acredite como achar melhor. Temos o jogo do Ural versus Monterrey, início às 22 horas. A equipe do Ural é uma equipe que vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 4 de 5. E Monterrey, 5 jogos, over 1,5 nos últimos 5. É o favorito Monterrey. É jogo para over 1,5 ou chance dupla ou chance com empate anula aí a favor a equipe mexicana. E rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de tripla aqui do canal, com certeza. Então essas são as nossas análises, prognóstico e palpite esportivo de aposta esportiva desta quarta-feira. Vou estar deixando para vocês uma tripla, uma dupla com bilhete pronto, como já é de costume aqui do canal, para que vocês possam analisar e decidir se segue ou não. Lembrando, a nossa primeira opção de tripla, formada com bilhete pronto, que podemos deixar para vocês, é o jogo aqui do Borussia Dortmund versus Ulsan HD. Podemos estar deixando over 2,5 e over 2,5 entre Beji-Guan versus Meizu Haka. Uma boa dupla. Outra boa opção que vocês podem pegar, over 1,5 entre Fluminense versus Mamelodi. Over 1,5 Católica versus, aliás, Universidade Católica versus Emelec. E over 1,5 entre River Plate versus Inter. Ou se não, vocês podem pegar aqui uma trinca de over 1,5 apenas no Mundial de Clube. Over 1,5 Fluminense versus Mamelodi. Over 1,5 Inter versus River. E over 1,5 entre Ural versus a equipe do Monterrey. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha com um amigo. Quer mais dicas como essa? Nos segue no nosso Insta e entra aqui abaixo aí no nosso grupo do Telegram com dicas totalmente grátis. Avante, até a próxima.